Comprei um suplemento aqui que nós deve tomar na hora do almoço. Precisa estar acordado ou pode tomar dormindo? Muito boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que acompanha o canal da Apollo. Estamos aqui com mais um vídeo e como eu recebo esse tipo de pergunta a cada 15 dias, mais ou menos, né? Ao longo dos diversos vídeos que nós temos aqui, então vamos fazer um vídeo esclarecendo se tem alguma hora certa, alguma hora melhor para tomar os suplementos. E é o que nós vamos fazer logo após a nossa vinheta. Bom, então antes de mais nada, esse negócio de suplemento alimentar, a gente sabe que a gente não pode tomar isso de graça. A gente geralmente toma com algum objetivo específico, toma para cumprir alguma função na nossa dieta, né? A gente não toma só porque, pô, que legal, tem um pozinho lá, vou misturar com água e ver o que dá. Não, não é assim que funciona, né? Conforme exatamente esse objetivo, pode ter sim um horário que pareça mais adequado para a gente tomar o suplemento. Mas a gente vai analisar os casos mais gerais. Então, começando com o mais clássico, o mais conhecido de todos, Whey Protein, proteína do soro do leite. A gente considera essa proteína como de rápida absorção, mas ela não é exatamente de rápida absorção. A proteína concentrada, que é aquela mais barata, que geralmente é o que a gente compra, ela é de uma absorção mais rápida do que o alimento sólido. Porém, ela ainda demora uns 45, 50 minutos para ser absorvida em média aí pelo nosso organismo. Ou seja, não é tão rápido quanto a proteína hidrolisada ou BCAAs. Em que momentos faz sentido a gente tomar o Whey Protein? Se a gente simplesmente quiser aumentar o aporte de proteínas na nossa dieta, claro, pode ser em qualquer momento do dia. Mas se a gente tem um objetivo específico de fornecer ao nosso organismo aminoácidos de uma maneira mais rápida que o alimento sólido, aí a gente pode ter um horário específico. Ou seja, por exemplo, quando a gente acorda, né, que a gente vem do jejum do sono, aí, a gente ficou umas 8, 10 horas sem comer, sei lá. Pode ser antes do treino e pode ser depois do treino para a gente ter aminoácidos disponíveis, tanto ao longo do treinamento, eventualmente, quanto depois para a gente começar a nossa recuperação muscular. No caso da albumina e da caseína, elas têm uma diferença que é o tempo de absorção. A albumina ela demora mais para ser absorvida do que o whey e a caseína demora mais ainda do que os outros dois. Então, ou seja, é uma chance que você tem de disponibilizar aminoácidos para o seu organismo por um período maior de tempo, visto que vai demorar mais para ser absorvido. Isso quer dizer que nos momentos em que você precisar disso, podem ser adequados para você tomar esses suplementos. Então se você vai ficar um período maior sem comer de repente, e não quer carecer de proteínas de maneira alguma naquele momento, você pode usar isso. Então se você fosse fazer um comparativo, tomar whey ou albumina ou caseína antes de dormir, o whey seria, dessas três opções, a que faria menos sentido, né? E as outras duas, por te fornecerem essa proteína por mais tempo, faria um pouco mais de sentido. Mas também, dependendo do propósito, pode ser utilizado em outros momentos do dia, sem problemas. No caso dos BCAA, segue um pouco da lógica da proteína, mas levada ao extremo. Já são os aminoácidos em seu estágio final. Você vai ingerir eles, daqui 15 minutos, 20 minutos, eles já estão na sua corrente sanguínea, né? Claro que isso varia um pouco se você comer outras coisas junto ou não, mas enfim, é de rapidíssima absorção. Então você usa nos momentos em que você precisa imediatamente de aminoácidos. Pode ser, por exemplo, no pré-treino também pode ser no pós-treino. A lógica é mais ou menos parecida com a do whey, com a das proteínas acima citadas. No caso da creatina, a creatina, por outro lado, não faz tanta diferença o momento que você toma do dia, porque o efeito da creatina não é agudo, ele é crônico. Você vai obter algum benefício disso, associado a uma boa hidratação, não esqueçam disso, conforme você usa ao longo de um tempo. Não é porque você tomou uma vez que você vai sair de casa e ir lá treinar e, pô, levantar o dobro do peso. Não, não é assim que funciona. Você precisa de um certo tempo acumulando isso no seu organismo para você ter o resultado. Então se você toma de manhã, de noite, de tarde, a única coisa que você pode fazer é para talvez tentar otimizar a absorção, talvez junto de alguma alimentação de alto índice glicêmico aí, que você dê um pico de insulina e quem sabe isso te ajude de alguma forma. Mas não tem muito o que fazer além disso. No caso dos suplementos vitamínicos, né, polivitamínicos, aqueles concentrados que nem esse aqui que eu comprei de magnésio, zinco, vitamina D, etc. Também não faz tanta diferença você tomar de manhã, de tarde, no pré-treino, pós-treino, de noite, porque também as vitaminas, uma vez só que você toma, também não é o que vai te promover algum benefício. Você precisa manter uma regularidade, fornecer constantemente esses nutrientes, micronutrientes para o seu organismo, para que a gente consiga alguma coisa. Então segue a mesma ideia da creatina. Outro suplemento, tribulus terrestres, sei lá como fala isso, tribulus. Esse aí, cara, se você tomar antes, depois, durante, se você não tomar também, se você tem uma alimentação rica em macro e micronutrientes, esse tipo de suplemento que promete aumentar a sua testosterona não vai resultar em absolutamente nada. Então o horário que você toma também, dane-se. Outro suplemento comum, óleo de peixe, né? Gorduras em suplemento em geral, também é um suplemento que pode ser utilizado ao longo de todo o seu dia. Então
toma depois das refeições, provavelmente seja mais útil. O suplemento de gordura ele simplesmente vai contabilizar nos seus macros, né? Então a gente tem que se preocupar mais com quanto a gente ingere diariamente do que necessariamente o horário que a gente está tomando. Outro suplemento, pré-treino. Bom, esse é sacanagem, né? Esse aí você toma antes do treino. Esse é um pouco óbvio, né? O máximo que você pode fazer é o seguinte, tanto o pré-treino quanto cafeína, caso você tome, você tem que lembrar que eles provavelmente vão ter ali uma série de estimulantes, como a própria cafeína. Então, se você tomar mais distante do seu horário de dormir, parece melhor. Exatamente para não atrapalhar esse seu tempo de descanso. E a mesma coisa vale para termogênicos. Termogênicos também têm estimulantes. Então, se você tomar em qualquer momento do dia que não seja tão próximo do seu horário de dormir, acaba sendo melhor, né? Para você não ter problemas de noite aí para descansar. E por fim, que eu já ia até quase esquecendo, os hipercalóricos ou essas massas em geral, seja dextrose ou maltodextrina, ou o próprio hipercalórico, que é uma mistura de tudo isso e mais um pouco de coisa, esses aí você pode tomar também em algum momento do dia, mas você tem que lembrar o seguinte, todos eles são de alto índice glicêmico, né? Em que momento a gente considera o mais adequado para fazer isso? Geralmente a gente usa depois do treino, por exemplo, só que a gente tem que lembrar uma coisa, tente usar isso sempre depois das suas refeições. Porque quando você toma o hipercalórico, que seja, você vai se sentir bastante saciado, isso vai te prejudicar a comer uma quantidade maior de alimentos. E geralmente nas fases em que a gente está tomando o hipercalórico, são as fases em que a gente quer ganhar peso. Então exatamente para facilitar o ganho de peso, a gente toma depois da refeição, quando a gente já conseguiu se alimentar bem, com alimentos sólidos, né? Esses foram só exemplos, não é? Se você tomar o suplemento em outro horário, ele vai deixar de funcionar? Não, naquele momento específico ele também vai cumprir uma função específica. O que eu fiz aqui foi só tentar alinhar um pouco o possível interesse, o possível objetivo, com a função mais imediata desses suplementos. Então alguns fazem algum sentido tomar em determinados horários, outros não. Em qualquer horário do dia acaba valendo, certo? Por enquanto é isso, um beijo na alma de todos vocês e até a próxima.